Olá, eu sou Simone, sou enfermeira lá da Segurança do Paciente e do Hospital Sentinela. Nós fazemos parte da Rede Sentinela desde 2002. A Rede Sentinela é como se fosse um braço da Anvisa aqui na nossa instituição. Então, todas as grandes instituições do Brasil fazem parte da Rede Sentinela para notificar produtos relacionados às vigilâncias. Então, a gente faz vigilância dos produtos. Então, quais produtos a gente faz essa vigilância? A gente faz tecnovigilância, que é relacionado aos equipamentos e produtos médicos hospitalares, a farmacovigilância, que é relacionada aos medicamentos que a gente utiliza aqui no nosso hospital, a hemovigilância é quando a gente faz uma transfusão no paciente e esse paciente tem reação. Então, se ele tem uma reação transfusional, toda a reação tem que ser notificada, tá? Então, essa vigilância é relacionada à transfusão sanguínea. A gente faz vigilância dos saneantes que a gente utiliza no hospital. Saneantes são os álcool gel, os sabões que a gente usa para a higiene das mãos e todos os sabão que a gente utiliza no hospital é notificado nos saneantes. E a gente faz a biovigilância, que é relacionado aos transplantes que a gente faz aqui no nosso hospital. Onde vocês vão notificar? Aqui tem o portal dos sistemas, todo mundo tem acesso a esse portal dos sistemas. Nas solicitações, que é na parte direita que você está visualizando no seu computador, tem a parte de notificações de produtos para o Hospital Sentinela e notificações de eventos adversos. É o que a gente trabalha lá, é o que vocês vão fazer para a gente vai dar continuidade no serviço. Tá? Então, a notificação é feita nessa página do portal dos sistemas. No portal de sistemas vocês vão clicar, vai abrir esse formulário. É preenchido esse formulário cai diretamente para mim. Quando vocês fazem esse formulário, já cai lá no meu e-mail e eu já consigo dar continuidade de trabalho. Se vocês se identificarem, a gente vai conversar relacionado ao problema que você teve. Se foi algum problema com equipamento, com produto médico hospitalar, com algum medicamento, a gente vai conversar. Mas também a notificação ela pode ser anônima, tá? E quem pode fazer essa notificação? Todo profissional de saúde, toda a equipe multidisciplinar, enfermeiros, médicos, auxiliares técnicos de enfermagem, o dentista, a psicóloga, o fonoaudiólogo, todo mundo pode notificar. Então, teve um problema com algum desses equipamentos, alguma dessas vigilâncias, é feita a notificação por aquele canal que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que notificar? Então, primeiramente, eu ponho ali na hemovigilância, que é comunicar o hemocentro. Então, toda a reação transfusional imediatamente tem que ser comunicada ao hemocentro. Imediatamente tem que ser dados os cuidados para o paciente também. Mas, relacionado à burocracia, tem que se comunicar ao hemocentro para ele já avisar o hematologista que teve essa reação. Então, toda reação transfusional tem que ser notificada e avisado o hemocentro. Em relação à tecnovigilância, então a gente tem as queixas técnicas, que é produto, falha simples nos equipamentos. Por exemplo, uma falta de rótulo do medicamento. Isso daí é uma queixa técnica, tá? Então, uma queixa técnica relacionada ao medicamento. Relacionado ao medicamento também, a gente tem as ineficácias terapêuticas e as reações que os medicamentos podem dar ao paciente. Então, tudo isso tem que ser notificado, tá? Porque a gente tem que reportar todas essas notificações para a Anvisa. Relacionado à segurança do paciente, em 2013, teve a portaria 1377, que foi instituído que todo hospital, toda instituição tem que ter um núcleo de segurança do paciente. E daí, conjuntamente com essa portaria, a gente tem que seguir as 6 metas de segurança. Metas são muitas, mas essas 6 primeiras tem que ter protocolo escrito, protocolo treinado na instituição,
para a gente ter uma qualidade do serviço melhor, tá? Então eu vou passar de uma em uma essas 6 metas, que é todas as 6 metas teve falha em algum desses processos, tem que ser notificado, tá? Então, a primeira meta é a identificação correta do paciente. Então, todo paciente que entra no nosso hospital, ele é identificado. Ele tem uma pulseirinha branca no braço esquerdo, né, no membro superior esquerdo, e ali vai ter a identificação do paciente. Então, todo momento que você for cuidar desse paciente, levar um paciente para o exame, dar um medicamento, tem que ser checado rigorosamente essa identificação. Checa o nome do paciente e se o paciente for consciente, você tem que perguntar para ele qual é seu nome. Daí ele falando o nome, você vai checar juntamente com a pulseirinha se a identificação está correta. Então, checar o paciente a todo momento. Então, tem um procedimento, checa o paciente. Todo momento tem que estar checando a identificação desse paciente para evitar erros. A segunda meta é melhorar a comunicação entre os profissionais. Então, a comunicação no nosso hospital a gente viu que é muito falha. A gente recebe todo dia notificação relacionada à falha de comunicação. Então, o que eu peço para vocês é sempre estar anotando num caderninho antes de passar para o prontuário eletrônico. Porque, às vezes, você vai deixar para o final do plantão para passar as intercorrências com o paciente e você acaba esquecendo alguma coisa. Você estando anotando antes num papel, num lugar que você consiga transmitir para o prontuário eletrônico, a comunicação vai ficar mais assertiva. Então, a passagem de plantão fica melhor e mais efetiva, tá? A terceira meta é a medicação segura. Então, nós da enfermagem sabemos que antes era 5 certos do medicamento, agora são 9 certos. Então, sempre checar esses certos da medicação para evitar dano ao paciente. Então, sempre tem que checar o paciente certo, o medicamento certo, a via certa, a hora certa, o medicamento certo, a dose certa, né? A gente tem que sempre registrar essa medicação corretamente no prontuário. A gente tem que ver a ação desse medicamento, a forma certa e a resposta certa. Relacionado à quarta meta, que é a cirurgia segura, a gente tem a lista de verificação, que a gente chama de checklist da cirurgia segura, que sempre é feito 3 etapas de verificação, antes da indução anestésica, antes da incisão e antes do paciente sair da sala de operação. Então, são feitos 3 momentos de checagem para evitar erros durante a cirurgia. Então, a gente faz essa lista aqui na nossa instituição, no HC e também no hospital estadual. A quinta meta é relacionada à higiene das mãos. A gente tem cartazes, tem folders para o hospital inteiro falando da importância da higienização das mãos. A CCIRAS dá uma aula específica de higienização das mãos. Então, a gente tem que seguir esses 5 momentos de higienização das mãos para evitar a infecção. Então, a Anvisa colocou como quinta meta, porque são as metas mais importantes, essas 6 metas. Então, higienização das mãos é um ato importante que a gente pode salvar vidas. A sexta meta é reduzir o risco de queda e lesão por pressão. Relacionado à lesão por pressão, a gente tem as enfermeiras, elas fazem todos os dias a prescrição de enfermagem. Ela contém a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Tem a escala de Braden que é feito, né? Para evitar lesão por pressão, a gente tem as espumas de polímeros que a gente usa nas proeminências ósseas, juntamente com o plástico filme. Que são ações para a gente evitar esse problema dentro do nosso hospital, que é uma lesão séria, né, que é bem complicado de tratamento, que são as lesões por pressão. Relacionado à queda, a gente tem que evitar totalmente a queda no hospital, mas a gente tem muita queda no hospital. Então, a gente faz a escala, os enfermeiros têm a escala de queda. Dependendo da numeração, do grau da escala de queda, é colocada uma pulseira vermelha juntamente com a pulseira de identificação,
nesse paciente. Então, se vocês encontrarem um paciente com a pulseira vermelha, isso significa que esse paciente tem alto risco de queda, né? E a gente tem algumas coisas que a gente pode prevenir a queda, como orientar calçado antiderrapante, a grade sempre tem que estar elevada, tá? Com esse paciente com risco de queda, tem que ter o acompanhante para esse paciente. E assim, a gente orienta sempre a equipe de enfermagem a estar acompanhando esse paciente durante o banho, porque no banho é onde tem mais risco, é o maior incidente de queda em relação a lá no banheiro, né? Então, às vezes o acompanhante está junto com o paciente, às vezes cai acompanhante, paciente, e daí vira aquela alvoroço na enfermaria. Mas por isso que a gente tem que sempre, a equipe de enfermagem tem que estar acompanhando esse banho do paciente, tá? A gente mostra esse slide que a gente quer mostrar como evitar as falhas nos processos. Então, o modelo do queijo suíço. São todos os queijinhos que são alinhados e eles, se a gente ultrapassar todas as barreiras, a falha chega no paciente. Aquela bomba lá vai chegando no paciente, um evento adverso chega no paciente, se ultrapassarem todas as barreiras. Então, eu dou um exemplo que, por exemplo, eu tô lá, sou enfermeira, vou lá buscar, com a prescrição médica, vou buscar uma dipirona na farmácia, tá? O farmacêutico tá lá, me entrega confusamente entrega uma ampola de furosemida para mim, que são ampolas semelhantes. Ele não viu que entregou errado, eu não vi, eu não percebi que estava errada a ampola, eu fui lá e entreguei para a técnica de enfermagem realizar aquele medicamento no paciente. Ela realizou, o erro chegou no paciente. Se eu tivesse, no momento que o farmacêutico me entregou a ampola, eu tivesse visto esse erro, eu teria sido a barreira de segurança. Então, eu teria tapado um buraquinho daquele queijo, entendeu? Então, eu percebi que estava acontecendo um erro e eu fui a barreira de segurança. Então, nesses processos, nós somos barreira de segurança. Então, a gente tem que entender e sempre ter muita atenção em todos os processos e procedimentos que a gente for fazer. Uma simples medicação pode evitar um evento adverso no paciente, que eu consegui evitar. O farmacêutico poderia ter evitado, a técnica de enfermagem poderia ter evitado, as barreiras teriam sido tampadas e não teria chegado o evento no paciente, tá? Novamente eu mostro aqui aonde é feita as notificações, né, um canal de comunicação de eventos adversos e de problemas relacionados às vigilâncias, que é na parte solicitações do portal de sistemas, notificação de produtos para o Hospital Sentinela e notificação de eventos adversos. Também vai abrir um outro formulário, tá? Que é preenchido esse formulário, chega até mim e a gente vai começar lá a investigação de todos esses problemas. Obrigada, eu gostaria de desejar a vocês que vocês sejam bem-vindas em nossa instituição e que Deus abençoe a todos. Obrigada.